Novamente, dar boa tarde a todos, tá? Os que chegaram depois também agora. E agradecer, principalmente, que num dia frio como esse, onde tem tantas outras coisas interessantes, principalmente beber um café, comer alguma coisa quente, estar num lugar com uma TV, vendo um filme, vocês estão aqui para ouvir falar de software livre. E, basicamente, meu nome é Wagner Fonseca, tá? Eu trabalho com tecnologia, né? Há mais tempo do que eu gostaria de me lembrar. Trabalho com TI há mais tempo do que eu gostaria de me lembrar. E, basicamente, passei por muita coisa dentro desse mercado, tá? De áreas bem diferentes. E, basicamente, eu me firmei na parte de infra, tá? Que é o que eu mais lido hoje em dia. Projetos, sim, mas a área que me dá muita dor de cabeça e um prazer num tamanho tão concernente a esta dor de cabeça é a área de infraestrutura, segurança e tudo mais. E por trabalhar em empresas e também por empreender muitas vezes, né? E por muitas vezes já ter criado negócios, fechado negócios e aberto outros negócios, eu vim trazer um pouco dessa experiência e falar que é possível sim trabalhar com software livre, é possível sim ter retorno financeiro e principalmente você construir um projeto de negócio ou um projeto de carreira, varia muito do teu foco, utilizando software livres, utilizando softwares que não tem uma empresa grande cobrando uma licença por trás, que não tem uma empresa impedindo você de ter acesso ao conteúdo daquele software. Não é você usar um software qualquer, que está aí no mercado que faz a função A, B, C e D, mas é usar um software sobre o qual você pode ter o controle do que está sendo feito, é usar um software sobre o qual você pode ter a consciência do que está sendo executado lá dentro. Então, são soluções dentro do software livre, tem variadas licenças, tá, para quem gosta muito de se ater a isso, mas licenças livres, sim, que permitem que você crie, que você gere e que você tenha oportunidade. Porque a filosofia do software livre foi uma das primeiras coisas que me conquistou quando eu entrei para esse mundo. Mas a possibilidade real do software livre de fazer parte da minha vida profissional foi o que me manteve lá dentro. Que a filosofia é muito bonita, a filosofia é muito boa, mas ela esbarra nas minhas contas no final do mês. E não consegui até hoje pagar contas com filosofia. O Caixa nunca aceitou. Então, a gente tenta trazer o que é software livre para dentro da área de negócios, de ganhar dinheiro. Tá? Seja ele dentro de uma empresa ou de forma autônoma, de forma empreendedora. Você criando as suas oportunidades. Não são assim, eu não vou conseguir exemplificar tudo, vou falar de algumas coisas, tá? Me foquei em algumas coisas principais e sobre as quais eu tenho vivência, mais experiência, controle, ou participei de projetos em que pessoas também estavam lidando com isso. Tá? Então, ganhar dinheiro com software livre é possível? Tá? É uma pergunta que muita gente se faz antes de realmente conhecer o mundo do software livre. Tá? É possível. Eu aprendi desde muito novo que tem muita gente querendo dar dinheiro. Você só precisa saber como ser a pessoa que vai recebê-lo. Então, existem várias oportunidades aí, e em tempos de crise, quem enxerga a oportunidade é o cara que tem mais propensão a crescer, a ganhar dinheiro. E nós vivemos em tempos de crise. Então, fica mais fácil ainda você encontrar oportunidades onde, às vezes, a falta de estrutura, no caso de empresas, ou a falta de dinheiro, faz com que se busquem soluções que estejam dentro da capacidade financeira. E aí entra a capacidade de você fornecer isso aí. São duas capacidades. Uma, de a empresa que quer e não tem capacidade financeira para arcar com soluções de alto custo ou soluções que vão prendê-la num licenciamento longo, e a sua capacidade de fornecer algo que se enquadre nesse perfil. Empreender ou não empreender? Tá? Quando eu falo isso aí, né, parafraseando Shakespeare, eis a questão. Na verdade, tá, quando você vai pesar, porque tudo é um gasto. Tudo é um gasto na sua vida. Nada que você fizer é de graça. Tudo é um gasto. Um gasto de tempo, um gasto mental, um gasto de dedicação. Então, você sempre vai despender algo para ganhar algo em troca. Tá? Geralmente, você despendeu tempo, você despendeu recursos para estudar, para conseguir uma prova, uma faculdade, um concurso, que seja. Então, você sempre está
pagando algo com o tempo. Então você vai pesar o que você vai despender de tempo, de dedicação, do que você vai abdicar às vezes para poder se focar nisso aí. Tá? Mas eu sempre recomendo, tá, que não tem questão. Não interessa em que patamar você esteja. Você é funcionário de uma empresa pequena ou você é funcionário de uma grande empresa. Você é um empreendedor individual, que hoje abriu muitas oportunidades, a questão do empreendedor individual. Ou você tem uma pequena ou uma média empresa. Não importa. Empreenda sempre. Empreender não é necessariamente abrir uma empresa. Empreender, tá, é encontrar uma oportunidade dentro de uma dificuldade. É isso que o empreendedor faz. Ele encontra uma oportunidade dentro de uma dificuldade. Então, a dificuldade pode não ser dele. Às vezes é da empresa dele, às vezes é de outras. Então, ele encontra aquilo ali, empreende, cria soluções e transforma aquela solução em algum retorno. Geralmente, visa esse retorno financeiro, retorno material ali. Então, apareceu uma oportunidade, e entenda, apareceu uma oportunidade também. Você encontrou alguém com alguma dificuldade, empreenda, não tenha dúvida. Dentro da empresa, no seu próprio negócio, empreenda. Então, você tem hoje várias formas de começar a empreender e você não tem necessariamente um gasto, uma despesa financeira muito grande para isso. Tá? E o software livre traz essa possibilidade. Então, como empregado, tá? Você tem uma carreira numa empresa e você pretende mantê-la, mas você quer sair daquele patamar e procurar um patamar mais alto. Primeiro, o que eu vejo que cria dificuldade para muita gente é entender o que a empresa realmente precisa. Muitas vezes você vê pessoas com soluções mirabolantes. Não, eu vi um storage sensacional para a nossa empresa, porque a gente armazenar dados, e a gente vai botar um robô de fita com capacidade para 50 fitas aqui, e blá, 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 e gasta-se 500 mil reais em equipamento, quando a empresa tem de dados válidos o equivalente a 16 gigas. Eu vi isso, foi uma empresa de ônibus. Tá? De dados críticos, eram 2 gigas. E gastou-se um dinheiro imenso em equipamentos que o robô de fita provavelmente já não funciona mais porque ficou largado num canto. Deve ter emperrado o braço dele ou inclinado um pouquinho para lá. Inclinou para lá, inclinou para cá, já tem que mandar para o conserto. Então, não é porque uma solução é muito bonita, ela é cheia de firulas, ela pisca, ela brilha, que ela importa. Você tem que realmente entender o que a sua empresa precisa. E aí que você está falando, você encontrar uma oportunidade numa dificuldade da empresa. Veja o que ela realmente precisa, analise. Se ela realmente precisar de algo, pensa naquilo como um projeto. Pensa naquilo como se você fosse uma empresa contratada, como é que você venderia aquela ideia? Faça prova de conceito, faça POC de tudo. Porque por mais que a tecnologia seja de simples entendimento, por mais que a tecnologia seja atraente, se você não mostrar para o pessoal da tua empresa, para a área financeira, para a área de gerência, para a área de presidência, como é que aquilo vai funcionar ali dentro, qual o real benefício. E não adianta assim, eu sempre falo que tudo com cores e com imagens fica mais bonito, mas no caso de vender uma ideia para a empresa, com execução fica melhor ainda. Com uma prova real do que está acontecendo fica melhor ainda. Então faça várias provas de conceito, mostre, compare com outras soluções, isso é ótimo. Tá? Mostre números, a vantagem do que é software open source. Pô, beleza, a gente tem um software X que monitora a nossa rede e monitora nossos equipamentos também. Mas esse software X tem um problema, ele não consegue monitorar nossos equipamentos antigos. Esse software X não tem agente para os nossos servidores Unix. Esse software X custa 25 mil reais por mês. E essa comparação aí é a melhor comparação que tem. Tá? Software livre, ele não é bom porque ele é de graça. Não é. Ele é livre. Para começar a história, ele não é de graça. Software livre não é bom porque ele envolve uma filosofia de compartilhamento. Isso é importante. Para mim, software livre é bom porque é um software mais seguro, mais auditável. É um software em que eu tenho condições, se eu souber a linguagem do qual ele foi feito, de editar, de modificar, de personalizar para o meu interesse. Então, entre essas vantagens, a vantagem financeira é a que você deve mostrar para a sua empresa.
Tá? Porque, como eu falei, filosofia é muito bonita, mas a empresa quer opções. Virtualiza. Não dá para você jogar aquilo dentro do ambiente de produção. Virtualiza. Hoje em dia é mole fazer máquina virtual. Qualquer computadorzinho que você compra por R$2.000 aí, levanta 3, 4 VMs na boa. Então, hoje é fácil você fazer. Você não precisa interferir na estrutura da empresa para que você mostre uma solução funcionando. Você pode colocar ela funcionando em paralelo, falando com as soluções internas, sem interferir no que está lá dentro. Fica difícil você modificar o ambiente para mostrar uma solução. É inviável, é loucura fazer isso. Então, mostre paralelamente. E virtualizar hoje está fácil. Faça testes e integre a equipe ou pessoas no projeto. A melhor coisa que eu aprendi quando eu fazia esses projetos, tanto internamente quanto como serviço para uma empresa, é achar um multiplicador. Eu chamo de multiplicador aquele cara que você conquista na empresa. Então, você vai implantar uma solução que vai impactar na forma que as pessoas trabalham. Ninguém quer mudar a forma de que trabalha. Ninguém. Não interessa porque é mais seguro, não interessa porque é melhor, não interessa porque é mais bonito. Ninguém quer aprender outra coisa. Nenhum funcionário quer. Então, qualquer coisa que você fizer vai ser motivo de reclamação, qualquer coisa que você fizer vai criar resistência. Mas se você encontra um cara dentro da empresa, um funcionário, alguém que faz parte daquele grupo, que gosta da tua solução, que entende o que você está fazendo, ele se torna um multiplicador. Quando o cara começar a reclamar, não, esse software aqui, poxa, essa tela aqui é estranha, não consigo entender, o cara vai chegar do lado, não, peraí, ele já me mostrou como é que é isso, agora é simples, agora vai ficar muito mais fácil. E é bem melhor alguém com quem a pessoa já trabalha, em quem ela já conhece e já confia, falar bem do teu software do que você. É muito mais crível, dá muito mais credibilidade uma pessoa de dentro falando. Então, integre pessoas ao projeto. Não é a integração operacional do cara fazer com você, mas entender o que você está fazendo, mostrar o funcionamento, trazer o cara para dentro das vantagens e vai ganhando a pessoa com essas informações até que ela se torne um multiplicador. Facilita muito quando você tem que implantar qualquer coisa. Não importa se você é funcionário ou se você é consultor, vai facilitar muito o seu trabalho lá dentro. Então, integrar as pessoas num projeto é extremamente útil quando a gente precisa fazer com que um software seja aceito. Imagina você implantar uma empresa que não tenha um serviço de proxy. Proxy é igual controlar a internet dos outros. Se é controlar a internet dos outros, o cara já não gosta. Ele não gosta. Você vai mexer no Facebook dele, você vai mexer na rede social dele, nos vídeos que ele está assistindo, no Netflix dele, no Popcorn Time. Ele não gosta de você. Eu sempre digo, se você é um administrador de infra e faz bem o seu trabalho, os usuários não gostam de você. Não gostam, porque tudo que você tem que fazer é geralmente contrário ao que eles gostariam que fizesse. Então, integre as pessoas na equipe, traga eles para dentro do projeto. Facilita muito. Como empreendedor, se você tem uma pequena empresa, se você quer abrir um empreendedor individual, quer abrir uma pequena empresa, eu sempre recomendo você começar a olhar a necessidade de pequenos escritórios, tá? E comércios, farmácias, escritórios de contabilidade, direito, pequenas escolas. Porque esses são os caras que mais têm necessidade de um profissional qualificado, porque tem um monte de formatador de computador que até hoje presta serviço e ganha dinheiro de forma porca nessas empresas, tá? E eles precisam de alguém que saiba o que está fazendo. Nem sempre eles têm dinheiro para contratar alguém que possa ficar na empresa, que seja full-time. Então, contratos de prestação para essas empresas são fáceis de você vender, você não tem que ter uma dedicação exclusiva e, ao mesmo tempo, você faz um projeto que vai durar 6 meses para implantar, que você faria em 2 semanas em outra empresa, mas 2 semanas dedicado, 2 semanas em que você passaria o seu dia inteiro lá dentro. Leva 6 meses que você dedica 6 horas por semana lá dentro. Mas ao final daquilo ali, você tem o projeto implantado, a empresa tem uma modificação da estrutura, e se você fizer as coisas como devem ser feitas, você tem a credibilidade de continuar com aquele contrato, de continuar com aquilo ali. Então, pequenos comércios, pequenos escritórios, são fáceis de você oferecer algo que eles não têm, que é um profissional qualificado. Pequenos comércios, pequenos escritórios não têm dinheiro para bancar software. Não tem. Eu não sei
a realidade das empresas aqui no sul ou dos lugares que vocês vêm. Mas as pequenas lojas lá de onde eu venho não têm dinheiro para bancar 50 mil. Outro dia eu estava ouvindo no rádio, e antes que vocês se perguntem, sim, eu ouço rádio. Tá? Não, eu não programei em computadores de pedra. Tá? Não sou tão velho assim. Então, eu estava ouvindo no rádio que para implantar um RP básico de uma empresa X, tá? E dessas grandes de mercado, não vem a questão citar o nome, dividiam, facilitando para as pequenas empresas em 25 vezes, de 2.000 e poucos reais. Mais ou menos dava quase uns 60 mil. Ah, mas são só 2.000 por mês. O cara não tem 2.000 por mês para fazer isso. E 2.000 por mês é para a implantação do software, não inclui a manutenção, não inclui personalização, não inclui backup, não inclui restauração, não inclui nada disso. É implantação e configuração inicial do software. O treinamento, é lógico, vai junto, mas acabou. Eu não conheço as pequenas e médias empresas, ela não tem como estar bancando isso, tirar isso do orçamento, para um software. Isso não envolve nenhum profissional para auxiliar, para ajudar, para mapear, para ver as necessidades da empresa, não envolve nada disso. Seria muito melhor se você adquirisse um contrato desse nível, que tal? Você faz um contrato de 2.000 por mês para que você personalize um software, caracterize o software para aquela empresa, faça com que aquele software funcione dentro dos meios legais Brasil, né, porque a gente tem que adequar o software para isso, eu vou até falar disso mais à frente, e personalizar para que esse software chegue exatamente a preencher a necessidade daquela empresa. Eu acho que é muito mais vantajoso você fornecer isso. A empresa vai ter alguém próximo, alguém com quem ela vai estar falando, não é um técnico genérico que vai atender um chamado de vez em quando. Ela vai conhecer você, ela vai ter confiança no que você está fazendo e você vai fazer um software que atenda à necessidade dela. E como geralmente empresas semelhantes têm problemas semelhantes, tudo que você adquiriu de conhecimento ao personalizar aquele software, ao trabalhar naquela necessidade, vai servir para um bando de outras empresas. Então, se foi para um pequeno comércio de roupas, eu tenho certeza que outros pequenos comércios de roupa, ou lojas médias de roupas, também aquele RP vai servir. Aquele CRM vai servir para outros escritórios que você fez. Então, vale a pena você começar com esses caras e adquirir o conhecimento. E, às vezes, seu primeiro cliente, aconteceu com um desenvolvedor que eu trabalhei, o primeiro cliente foi um escritório de contabilidade. Tudo que ele aprendeu ali e tudo que ele precisava, ele levava para as outras empresas. Toda vez que ele precisava adequar o software a qualquer mudança fiscal, ele já tinha um know-how do escritório de contabilidade junto dele. Firewall e proxy com pagamento mensal é uma boa ideia. Às vezes o cara não tem 6 mil, 8 mil, 10 mil para despender num projeto desse. Mas é um contrato, mas é um contrato de 500 reais por mês. É, um contrato de 500 reais por mês que você fez por 12 meses, que você dedica menos de 4 horas semanais, tá? E que você consegue manter esse cliente satisfeito e você atende, você conhece o cliente e você é referência desse cara para outros. Porque o último cara que foi lá, botou um software sem vergonha, num Windows sem vergonha, sem licença, né? O Windows não é porque o Windows é sem vergonha, não, é porque é sem licença. E largou lá, não, isso aqui, se você quiser liberar aqui, bloqueia aqui e tal. E aí deixou o cara na mão, porque firewall, eu digo que firewall é igual uma roupa feita para alfaiate. Você pode até usar a roupa comprada na lojinha ali, mas nunca vai cair tão bem para você quanto a roupa feita sob medida. Firewall tem que ser sob medida. Firewall se adequa à necessidade daquela empresa e só daquela empresa. Quando você passa para outra, a coisa já não é tão boa. Está meio curto aqui, a manga ficou meio para lá. Então, essa personalização, essa atenção única, num contrato baratinho, mas 500 reais não é nada. Não é nada. Mas 10 contratos de 500 reais já fazem a diferença quando você tem uma dedicação de menos de 10 horas por semana em todos esses clientes. Então, para começar, um firewall desse, 600, depende de R$1.000 por mês, tá? Eu tenho contratos antigos que eu mantenho porque são clientes extremamente fiéis e hoje não me dão dor de cabeça. Mas são contratos de 1.000 e pouquinho. E tem outros clientes que a gente faz contratos que valem muito mais a pena e a dedicação é diferente, são problemas diferentes. E eu sempre digo que consertar o problema dos outros é mais caro. Domínio com AD e GPO para gerenciar desktop. Muitas vezes você não consegue que a empresa mude o parque de desktops por causa de uma gama de softwares que só rodam em Windows. Beleza, mas que tal a gente botar um AD numa empresa que não tem?
Que tal a gente criar políticas numa empresa que não tem? Que tal a gente criar todo um controle de segurança para esses desktops numa empresa que não tem? E que tal a gente fazer isso com software livre? Sem ter que ter um Windows 2008, 2012, 2000 qualquer coisa que seja, sem ter que ter um AD ou qualquer coisa desse tipo instalado, amarrado a um monte de outros softwares que você não está sabendo como funcionam. Além de você poder fazer isso manualmente, tá? Direto no código, direto nos arquivos de configuração, tudo na mão, existem formas de fazer mais facilitado. E, como eu falei, né, RP e CRM. Existem RPs e CRMs que são suportados pelo Portal do Software Público Brasileiro. Se eles são suportados pelo Portal do Software Público Brasileiro, de alguma forma, eles se enquadram na nossa legislação. De alguma forma, eles já estão mais ou menos ali dentro do que se espera que um software que roda no Brasil precise trabalhar. E muitas vezes com aquelas nuances fiscais que quase ninguém entende. E faça projeto. Faça projeto de tudo, desenha. Então a gente vai ter a parte de levantamento dos requisitos, a gente vai ter a instalação, vai ser tantas horas, vai ser assim, software tal, assim, assado. Nós vamos ter as configurações e testes, nós vamos ter a homologação e tudo desenhado bonitinho lá. Bota figura, hein? Todo mundo gosta quando tem figura. Se tiver gráfico, então, o cara nem sabe o que é que o gráfico está dizendo, mas convence muito mais a equipe financeira. Então, faça projeto, desenhe aquilo em forma de um projeto. Primeiro, no início é lógico que vai ser um pouquinho difícil de mencionar tudo. Então você às vezes calculou mais horas do que usou, ou menos horas do que usou, mas isso serve sempre de base para o próximo projeto. Serve sempre de modelo para aquilo que você vai fazer mais à frente. E nota fiscal é extremamente importante, você fornecer sempre a nota fiscal. Hoje em dia, antigamente era mais complicado, hoje em dia eu achei essa questão do empreendedor individual muito boa, que deu a capacidade das pessoas fornecerem nota fiscal. Fornecer nota fiscal significa o cara tem uma segurança jurídica com você, você não é um aventureiro. Segundo, você pode cobrar mais caro, tá bom? Para com esse negócio. Cobre mais caro porque você não achou o teu conhecimento no lixo. Ou se achou, parabéns para você, porque a maioria que eu conheço não. Então você estudou, você testou, você passou noites em claro fazendo laboratório, então cobre de acordo com o que é justo para aquilo que você está fazendo. É lógico, conforme você vai especializando, você vai cobrando mais caro. Agora, o que você vai apresentar para essas empresas? O que você já pode de cara, dentro daquilo que eu falei, apresentar? Então, quando você já está na empresa, você já é, né, como eu falei, já é funcionário, você já está lá e você quer aumentar a sua capacidade ali dentro. Monitoração de ambiente. A sua empresa ela é monitorada porque, basicamente, o maior ativo, tá, que as empresas têm hoje, isso eu estou generalizando, por favor, não vai servir a 100% das situações. Não é a tecnologia, não são os equipamentos, é a informação. Tanto que informática mudou para tudo agora é informação. Tecnologia da informação para isso, gestão da informação para aquilo, é a informação. Por exemplo, se eu disser para vocês que a maior empresa, tá, que lida com conteúdo, que é o Facebook. O Facebook lida com conteúdo digital, mas é um conteúdo. Não produz nenhum conteúdo. Ela só lida com conteúdo produzido pelos outros. Então, ela lida com informação. Então, informação é o maior ativo. Monitorar significa obter informação. Por exemplo, eu passei por isso, eu vi isso. Tá? Eu cheguei numa empresa que tinha 2 links de internet, um de 10 MB e um de 256K. O 256, não, eram 512, desculpa. O de 512 era... Eu vou dar 2 exemplos que não são as 2 empresas de lá. Um era da Oi, outro era da Embratel. Tá? Não eram essas 2 empresas. O da Oi era de 10 MB, o da Embratel era de 512. O da Embratel é o seguinte, é o link de contingência, se cair tudo, a gente usa isso aqui. Aí o pessoal reclama, tudo bem que a infraestrutura da empresa, a infraestrutura física era horrível, tudo era ruim. Mas o pessoal reclamava que a internet estava sempre lenta e sempre com problema e tal. Aí eu fui olhar os IPs da empresa. O IP do link de 512. 10.10.10 barra alguma coisa. O IP do link de 10 megas. 192.168.1 alguma coisa.
os IPs dos desktops, 10, 10, 1, alguma coisa. A rede interna tinha o mesmo IP do link, que não era IP válido, era IP inválido, de 512. Ou seja, a rota padrão de todo mundo era o link de 512. 1 ano e meio pagando um link de 10 megas sem utilizar. 1 ano e meio. Quando o pessoal, eu fiz o serviço no fim de semana. Quando o pessoal chegou segunda-feira, pô, esse cara é sensacional, esse cara arrebentou, a internet está voando. Eu não fiz nada, eu só mudei os gateways lá e fiz o NAT. Eu tirei outro cara da rede, mudei o gateway e fiz o NAT. Pronto. Falei, ó, quando cair, você tira esse cabo daqui para o lugar aqui, manualmente. Porque a infra deles precisava de outras coisas que foram feitas depois. Mas ali eu resolvi o problema de 1 ano e meio, porque o cara não sabia, não tinha informação de como estava funcionando aquilo ali. É lógico que qualquer pessoa com 2 neurônios que soubesse de rede tinha resolvido. Mas não veio ao caso, entendeu? Essa pessoa no momento era eu. Então, monitorar o ambiente é obter informação. Você está pagando por um link que você paga lá R$1.000 e poucos para ter 99,999% de disponibilidade. Tá, quantas vezes esse link caiu nesse ano? Quantas vezes esse link ficou com velocidade menor do que o que você contratou esse ano? Quantas vezes você teve perda de pacote no uso desse link esse ano? Não sei. Parabéns para você. Você é um cara muito informado sobre aquilo que a sua empresa está pagando. Então, você tem que obter informações. Só tem como se obter informações, ou você fica lá o dia inteiro testando aquilo ali, olhando para a tela, ou você coloca algum software que te permita receber informações, centralizar as informações, gerar alerta das informações, te notificar do que está acontecendo, ou você vai ter um trabalho desnecessário. Então, obter informações é uma das principais atividades, não só do gestor, mas principalmente do sysadmin, que é o que está lidando direto com aquilo ali. Como é que você vai justificar a compra de outro link se você não sabe quanto você usa do link atual? Como é que você vai justificar a compra do servidor se você não sabe o quanto de memória você está usando? Você está vendo o horário de pico. Mas qual foi o crescimento do uso de disco nos últimos 3 meses? Sei lá, o disco está cheio. Tá, mas quanto ele cresceu nos últimos 3 meses? Para eu saber qual é o próximo disco que eu vou comprar, e dependendo do tamanho do próximo disco que eu vou comprar, eu sei quanto tempo ele vai durar até que eu precise comprar outro. Aumentar o storage, que seja. Então, esse monitoramento de ambiente, software muito simples, muito fácil e rápido de se trabalhar. É o CheckMK, que na verdade é uma interface muito inteligente e bem intuitiva de trabalhar em cima do Nagios, que é outro software que é muito fácil de lidar, consome pouquíssimo recurso. Diferentemente do Nagios, o CheckMK não precisa basicamente que você mexa em arquivo de configuração. Ou seja, você não tem que ficar ali o tempo todo, cada novo serviço edita um arquivo da reload. Cada novo host edita um arquivo da reload. Acabou isso. Isso é tudo web. Para quem gosta de clicar, quem tem aquela síndrome do dedinho nervoso, que fica assim no mouse o tempo todo, tudo web. É só clicar que ele faz. Tá bom? Gestão de conhecimento, tá? Helpdesk, você precisa ter uma gestão de conhecimento, um knowledge base aí. Você precisa saber quais os erros que andam acontecendo. Por exemplo, quantas vezes o fulano de tal abriu chamado por causa de mouse ruim? Ou é ele que tem um problema sério, ou é o mouse que eu estou botando que realmente é muito ruim, tem que comprar um outro tipo, que eu estou gastando demais. Quantas vezes o problema X levou para ser resolvido? Ele tem um problema que acontece na rede, e aí o técnico João levou 5 minutos para resolver. O técnico Antônio levou 45 minutos para resolver. Se isso tivesse documentado, Antônio não passaria por aquele problema. Antônio já saberia como resolver aquilo ali rapidamente. Então você precisa ter um software para isso. Gestão de documentos. Existem empresas onde informação documental, informação em documentos digitais tem que ser controlada. Não é todo mundo que pode copiar um arquivo, não é todo mundo que pode abrir um arquivo, não é todo mundo que pode editar um arquivo. Então você precisa ter software que permitam que você crie direitos diferentes para pessoas diferentes, tá, no arquivo. Crie propriedades diferentes, o cara pode ler, mas não pode copiar trecho do arquivo, o cara não pode dar Ctrl+C.
é fato que ninguém vai impedir o cara de tirar foto da tela. Isso é impossível. Mas até que isso seja criado, a gente pode impedir o cara de copiar um arquivo e enviar para alguém fazer uma cópia externa ou qualquer coisa desse tipo. A autenticação e controle de usuário, né? Também você pode oferecer para a empresa um AD secundário que a empresa não tenha. Você pode oferecer um AD secundário em Linux que fica na instalação remota para facilitar o logon das pessoas que estão no outro local lá. Ou para integrar matriz e filial. E-mail corporativo. E-mail corporativo com push, então, é melhor ainda. Aquele e-mail que tem agenda integrada, aquele e-mail que você pega e delega, por exemplo, para a secretária, para o funcionário, para o supervisor, controlar a agenda do gerente, controlar a agenda e os e-mails do diretor. Aquele e-mail que você tem integração com o celular, mas integração com o celular não é você poder ler o e-mail no celular, não, que isso qualquer POP e MAP faz. A integração com push é aquela que o servidor te empurra a mensagem. Não é você que tem que abrir para verificar se a mensagem chegou. É o que acontece com quem usa Exchange, com quem usa as contas do Google, com quem usa os e-mails push pelo iOS. Aquele e-mail que, se você criar um apontamento na tua agenda e convidar as pessoas da empresa, aqui no celular, ela aparece no servidor e aparece para as pessoas dentro da empresa. Se eu, lá no e-mail da empresa, criar um apontamento, ele aparece na sua agenda do seu celular, se você aceitar, é claro. Aparece na sua agenda do celular. Essa é a integração com software open source, ou software livre. Um concorrente, tá, em nível muito interessante a um Exchange. Você tem como fazer. E integrado com push é melhor ainda, porque isso facilita quem usa esse serviço externo à empresa. Se você pensar que um Exchange para umas, sei lá, 400 contas custa, sei lá, uns 60 mil, 70 mil, acho que fica interessante um projeto com open source que você cobre 40. E faça bem mais do que isso. Então, e não venha também com a ideia de que, não, agora é tudo Office 365, é tudo Google Apps, é tudo, não é não. Tá? Se você lida com informações que têm certa necessidade de confidencialidade, você não vai colocar teu e-mail. Tem empresas que não podem ter o e-mail na internet. Ter o e-mail nesses servidores, desses provedores de e-mail aí. Não podem. Pelo simples fato de não garantir a confidencialidade das mensagens. Ou todo mundo esqueceu aí o que o Snowden andou falando, que o Obama lê tudo que você escreve antes de terminar, o Obama já leu. Então, não dá para você ter o teu e-mail lá fora, simplesmente. A maioria das empresas isso não faz diferença, tudo mais, é compra e venda, é nota fiscal e nada muito. Mas tem empresas que tem. Eu não sabia, passei por esse caso, eu não sabia, que, pelo menos lá no Rio de Janeiro, que fabricar caçamba de lixo, caçamba de caminhão, principalmente caminhão de lixo, era uma indústria extremamente rentável. E, além disso, é uma indústria com concorrência desleal. Então, a gente descobriu-se numa empresa que tinha um dos engenheiros que pegava os projetos, que ele foi um dos pagos para fazer, e mandava por e-mail para um concorrente. É lógico que com retorno financeiro. É lógico, é ilegal, é crime, mas o cara fazia isso. Mas só se descobriu quando o e-mail foi para dentro da empresa. Quando o e-mail era numa locadora de web qualquer aí, ninguém sabia disso. Então, nem todo mundo pode ter o e-mail lá fora. Muitas empresas ainda precisam de que o e-mail seja interno, tá? Seja dentro da empresa, porque ela tenha todo o controle. Eu acabei de passar uns 2 meses atrás por uma situação em que alguém deu a senha do e-mail de um funcionário para um outro funcionário. Eu preciso acessar os e-mails de fulano. Aí o cara pegou, então tá, mudou a senha de fulano e deu para o outro. O resultado final desse caso foi demissão. O funcionário que pegou a senha de um e deu para o outro foi demitido. Para começar a história. Tá? Mas só deu para fazer isso, só deu para ver que o cara agiu assim, através do controle do servidor de e-mail. Log, horas e horas de análise de log. E só dá para você ter esses acessos a log se você for o dono do servidor. Você fazer auditoria só se você for o dono do servidor. Eu não digo nem ele dentro da empresa em si, você pode ter ele
numa empresa que hospeda o servidor externamente, mas você é o dono do serviço. Você não tem só a conta de e-mail, você tem o servidor. Só dá para fazer isso se você tiver essa administração. Então, e essa empresa passou por outros casos recentemente, mas só dá para fazer isso com acesso a log. E nos clientes, então, Firewall Proxy, eu adoro fazer arquivos. Eu não faço proxy pelo Shorewall, pelo UFW, pelo FirewallD. Eu faço proxy na linha de comando. Eu faço Firewall Proxy pela linha de comando. Eu prefiro, eu gosto. Mas já tem soluções que te permitem trabalhar com uma abstração dessa camada. Já tem distribuições Linux que são focadas em que você simplesmente vá lá e configure. Então você não precisa ter... Você tem um conhecimento avançado muitas vezes. O cara quer começar, não precisa já ser um rato de linha de comando para isso. O cara pode começar com distribuições que facilitam isso. Então aqui, ó, tanto o Engine, o Brasil FW, o antigo Coyote, tá? Coyote Linux, rodava em um disquete, me salvou muitas vezes, tá? Fazer o Firewall em um disquete. E o Zentel também são distribuições que permitem que você tenha uma interface, onde através da interface você cria serviço, você gerencia, adiciona regras, modifica o comportamento do servidor. Esses caras podem trabalhar como gateway, como firewall, como proxy. Então são soluções que já te permitem começar a trabalhar com uma curva de conhecimento menor. É lógico que você não vai se abstrair de não aprender o resto, tá bom? Autenticação, controle de usuário, GPO, o Zentel, o Engine já faz isso. O Brasil FW não é o foco dele. Mas o Zentel e o Engine já fazem isso, já tem o Samba 4 embutido nas versões mais novas. Então você já faz o AD ali. Para quem já mais para o pessoal de desenvolvimento que trabalha, né, para personalizar software, VTiger, RP5, que está no portal do software brasileiro, RP5, OpenBravo, são softwares de alta complexidade, tá? Então eles trabalham do nível de pequena, média e grande empresa. Tá? O OpenBravo, então, ele trabalha para empresas de grande porte também. Então são softwares livres. Você pode pegar, você pode personalizar. Eu sempre recomendo a você também, você adquirir o dinheiro com um projeto, contribua. Vale a pena, não só com financeiro, mas às vezes com código, com melhorias, com correção de bugs. Participe dos projetos. Então, são softwares que você tem hoje para personalizar, que podem ser entregues para as empresas, tá? Para escritório, para comércio. E simplesmente, o RP5, então, como eu falei, já está no portal do software público, já está adequado a vários padrões brasileiros. É mais fácil ainda. E NOC. Hoje não é uma tecnologia, é uma funcionalidade que muitas empresas estão buscando. Uma análise da infraestrutura fora da minha infraestrutura. Monitorar é fácil, monitorar eu tenho na minha empresa, eu tenho software e monitoro tudo. Mas existem empresas e software, e alguns desses softwares custam na casa dos centenas de milhares de real, tá? Alguns desses contratos de NOC custam na casa dos centenas de milhares de real, e tem empresas que fornecem isso aí. Ela monitora externamente, você não te impede de estar monitorando ali dentro, e além de ver os erros, falhas, ela analisa aquilo ali. Ela coloca aquilo ali dentro de uma análise com informações. Ó, sua rede tem problemas assim, assim. Você fornece também a consultoria. Você pode fornecer apenas a informação do quais os problemas que ele está passando e as possíveis soluções, ou você pode fornecer também já o projeto para corrigir aquilo ali, para mudar aquilo ali, para fechar aquelas falhas. É o Network Operation Center. Então você tem vários clientes e você monitora vários clientes. É lógico que isso vai envolver uma estrutura de 24/7 e tudo mais, mas é lógico que o valor é compatível com isso aí. E você pode ter isso aí na tua empresa. Você pode ter um monitoramento em duas frentes. Você monitora lá e monitora aqui, ou você só monitora aqui na tua empresa e o seu cliente não vê nada lá. Às vezes o cliente não tem a infra, não tem funcionários para ficarem vendo isso ali. Mas você já tem, dentro da sua infra, você incorpora a monitoração de uma empresa.
A empresa é pequena, são poucos servidores, pouca estrutura, é um valor. Empresa maior, mais servidores, dedicação maior. Tem empresa que a gente só monitora de 8 às 5, tem empresa que a gente vai monitorar 24/7. Tem uns 4, 5 meses eu fiz um projeto para uma empresa para ela fornecer exatamente isso para os clientes. Eles têm eles padronizaram, tá, os clientes deles têm uma VPN com cada cliente através de Cisco. E eles começaram a trazer a monitoração para dentro da infraestrutura dele e acrescentar esse valor aos contratos. Não foi um dinheiro muito grande, mas ele conseguiu melhorar a qualidade de serviço que ele fornece, ele conseguiu diminuir os problemas recorrentes, porque ele conseguiu, muitas vezes, olhar antes do cara ligar para ele e já saber o que está acontecendo, e já fornecer uma solução, e também conseguiu, em tempos de crise, ser uma empresa de maior valor para aquele cliente. Não é só uma empresa que eu abro chamado para os meus servidores, que eu abro chamado para os meus equipamentos. É uma empresa que me fornece uma parceria, porque antes, às vezes, de eu detectar, o cara já me diz que eu vou perder, vou ter problema com disco, vou ter problema com link, vou ter problema com rede. Eu adoro essa imagem, cara. Como cobrar? Como é que você vai chegar e pá, agora você vai me fazer isso em contrapartida pelo meu serviço? Empresa, se é como funcionário, não tem muito o que fazer, não. É aumento. É aumento, cara. Olha só, eu estou desempenhando uma função mais importante, eu estou diminuindo o custo, melhorando processos, eu quero ganhar mais. Um crescimento financeiro ali. Mas, às vezes, acaba caindo em promoção. A gente vai te mudar de cargo, porque a gente vai pensar em colocar você num projeto assim assado, acaba que você ganha. Primeiro, o financeiro vem pequeno, mas primeiro você ganha um crescimento na carreira. Isso aí é complicado, cada empresa vai ter uma mentalidade diferente, mas não tem como você economizar dinheiro para a empresa. Você criar um projeto, eu já vi gente fazer na empresa, a empresa iria contratar um serviço para integrar farmácias. Era esse o projeto, farmácias de uma rede de farmácias de lá. A empresa chegou de consultoria, apresentou um projeto bonito, botou lá o papel, R$120 mil. Isso são 6 anos mais ou menos. 6 anos. E aí o pessoal da equipe interna, não, a gente faz isso aqui, a gente interliga, nós temos equipamentos XY, a gente tem vários pequenos computadores aqui, a gente vai fazer VPN, fizeram as VPNs, integraram todo mundo. A empresa não gastou aqueles 120 mil. E os funcionários viram nada. Muito mal um tapinha nas costas. Se é para fazer isso, não faça. Não faça favor. Faça trabalho. Faça serviço. Se é para fazer favor, faça para os seus familiares e olhe lá. Porque veja se a empresa vai reconhecer o que você está fazendo. Porque se ela não fizer, se você transformar gasto em investimento, se você transformar custo em retorno financeiro e a empresa não fizer nada por você, um dos dois está errado. Eu acho que é a empresa, mas se você gosta de ficar lá, é você. E nos clientes? E quando você vende serviço para outras empresas? Eu tenho algumas formas que eu acho, não são regras, mas eu acho que dão certo. Tá? Por exemplo, cobrar por homem-hora. Então, eu vou cobrar X horas da empresa, então cada hora custa um valor Y. Fracione o serviço por nível de complexidade. Eu sempre digo o seguinte, se tem um serviço que qualquer técnico júnior faz, você não pode cobrar o mesmo valor de um serviço que só sênior faz, ou só pleno faz. Então, se você fosse pagar por um terceiro fazer aquele serviço, a hora é R$100 do técnico júnior, é 150 do pleno e é 200 do sênior. Se é o serviço que só o sênior faz, se você contratasse uma outra pessoa, ela não aceitaria aquele valor. Então, fracione. Então, eu vou gastar, dessas 30 horas, eu vou gastar 15 horas de júnior e umas 10 horas, as outras 15 horas de pleno. Beleza, então vou fracionar e cobrar. O valor final vai ser baseado nesse cálculo. Se alguma coisa acontecer, se precisasse botar outra pessoa, você não sairia no prejuízo.
Isso é ideal para serviço avulso. É aquele serviço que você faz para uma empresa e acabou o serviço, tem a garantia de X tempos, mais um treinamento e tchau. Foi um prazer te conhecer e quem sabe a gente se esbarre de novo por aí. Cobrar por projeto. Tá? Quando tem pouca nenhuma complexidade, quando é fácil você medir aquilo ali. Não, tem um projeto aqui de infra, firewall, blá, blá, blá. Então quero que você me dê o valor final disso aí. Você consegue medir isso aí? Você consegue ter uma visão de exatamente quanto tempo vai durar esse projeto? Porque você faz um valor pensando em tanto tempo e acaba que você gasta o dobro de tempo, você começa a pagar para trabalhar, pagar para fazer aquilo ali, e o cara não quer saber, porque você disse que o projeto era tanto, era um projeto inteiro, você vai ter que arcar com tudo, você não vai largar o projeto no meio. Então, se você consegue realmente medir esse projeto, entender essa complexidade, aí vale a pena cobrar por projeto. Também é serviço avulso. Serviço avulso. Fez, acabou o projeto, acabou tudo. O bom, onde você tem digamos assim, não é um ganho maior, mas você tem uma tranquilidade maior, é quando você tem contrato de horas-mês. Contrato de horas-mês te dá um vínculo com a empresa. E a empresa tem um vínculo contigo. Então, geralmente, a hora é mais barata do que a hora da avulsa que você cobraria. Mas você tem um contrato que você vai ter aquele ganho por mais tempo. E é serviço contínuo. É aquele serviço que você está sempre fazendo, está sempre prestando para aquela empresa. Não quer dizer, por exemplo, quando eu fiz um serviço dessa empresa aí, do servidor de e-mail, eu fiz um contrato com ela. Nos primeiros 2 meses eu trabalhei como um infeliz, trabalhei muito. Mas hoje, quando dá problema, eu olho o log. O resto não dá problema. Eles criam conta, eles removem conta, eles criam usuário, removem usuário, bloqueiam usuário, eles vêm em fila. A minha parte é verificar a segurança e o funcionamento do serviço e do servidor. O gerenciamento cotidiano, eles têm usuários menos privilegiados que o meu, que podem criar e remover conta, mas não podem, por exemplo, fazer o servidor parar de funcionar. Então, hoje eu não tenho dor de cabeça. Quando tem problemas, e aí eles me chamam, são problemas que realmente pedem que alguém entre no sistema, que alguém veja a segurança, ou, no caso dos logs, faça uma análise. Porque fazer análise de log e escrever isso para quem não entende de TI é chato. Não vou dizer nem complicado, é chato, é trabalhoso. Por isso, a gente mantém um bom contrato e somos bons parceiros nessa empreitada aí. E sempre faça contrato, sempre. É um servicinho ali, um firewallzinho, R$2.000, R$3.000. Faça um contrato. Faça valer a sua capacidade como profissional. Seja avulso, seja mensal, faz um contrato. Você vai ser mais respeitado com isso. Você vai ser mais indicado para outro serviço por isso. Pessoal, alguma pergunta? Quem falar alguma coisa, alguma dúvida? Bem, se todo mundo entendeu tudo, para mim está ótimo. Eu não acredito que aconteceu, mas está tudo bem. Então, se ninguém tem perguntas, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato aí comigo.